Boa noite! Hoje já são 6h40. Achei que eu ia conseguir fazer a nossa novena mais cedo, mas acabei me envolvendo aqui com outras atividades e eu não comecei mais cedo. Estão todos bem? Que todos estejam na paz de Jesus, na proteção de Maria, para que possamos fazer uma boa novena. Hoje, o nosso 6º dia da novena de Natal. Então, pelas nossas contas, dia 24 de dezembro a gente encerra a novena. Até era isso mesmo, a minha programação era sempre terminar no dia 24. Então deu certo, apesar dos meus atrasos, das minhas confusões de horário e tudo mais, a gente está conseguindo cumprir a missão da novena. Então vamos nos reunir, como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedir para que o Espírito Santo venha fazer em nós morada, nos ajudar nas nossas palavras, no nosso conhecimento, no nosso discernimento, para que a gente tenha aí mais um dia de novena abençoado. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos fazer a nossa oração inicial, para que possamos estar sempre consagrados, para que nossa noite, nossa 6ª noite de novena, ela seja o nosso final, né, da nossa caminhada esperançosa, que a gente vá a cada dia conquistando, acreditando, confiando, depositando cada dia mais a nossa esperança, para que a gente não desista, para que a gente não desanime diante das nossas dificuldades. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. De Deus Pai, o Filho veio nos salvar. Com grande alegria, vamos lhe encontrar. És a chama viva de nossa esperança. A caminho, nós vamos cheios de confiança. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória à Trindade Santa. Glória a Deus bendito. Aleluia, irmãos. Venham com fervor. Neste advento, a Deus o nosso louvor. Jesus, nossa esperança, faz brilhar em nós a luz do teu Natal. Maria, Mãe da Esperança, acompanha-nos nesta peregrinação. Maria, vem nos acompanhar, vem nos dirigir, vem interceder na nossa existência, na nossa caminhada peregrina. Seja a nossa luz, seja a nossa voz, para que a gente siga o teu exemplo de aceitação, de modéstia, de simplicidade e às vezes até de ocultamento. Porque Maria, praticamente a gente não tem a voz de Maria. Mas a gente sabe que ela está ali dirigindo, acompanhando, dando as direções, porque foi ela que direcionou Jesus nas suas primeiras caminhadas. Jesus veio iluminado, ele veio pelo Pai, mas Maria estava ali, acompanhando a caminhada do seu filho. Então que ela possa nos acompanhar da mesma forma,
nos orientando, intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos o nosso 6º encontro do nosso caminho em preparação ao Natal do Senhor, no qual queremos nos deixar iluminar pela esperança. Hoje, continuamos a reflexão do encontro passado, sobre o movimento que a esperança desperta em nós. O nosso tema de hoje será uma esperança ativa. A esperança cristã é uma esperança ativa e inabalável. Não é sadio para a nossa fé esperar que todos os nossos problemas sejam resolvidos por uma prece, como se Deus fosse uma espécie de mágico. E tem gente que reza assim, achando que Deus vai, vamos resolver isso, né? Que a gente não vai fazer a nossa parte. Deus age em nossa história, fecundando a de esperança. Assim, a esperança nasce e cresce lentamente, rompendo o nosso comodismo e nos levando a ações concretas de amor e de serviço. Uma esperança ativa, ou seja, foi quase o tema de ontem que a gente comentou, né? A gente fazer algo por onde as coisas acontecerem. Tem até uma historinha até velha, né? Uma piada até antiga, vocês já devem até já ter ouvido várias vezes, que estava tendo uma enchente e havia uma pessoa lá que a casa dele já estava afundando, né? E tal. E aí os vizinhos tentou socorrer ele não quis, ele gritava, não, Deus vai me salvar, e ficava lá rezando. Aí passava um pessoal no bote, vamos, pula, pula, vem. Não, Deus vai me salvar, e a casa só afundando. Aí veio o helicóptero, nada, ele, não, Deus vai me salvar, pode ir embora. E o que aconteceu? Ele acabou indo embora com a enchente. Chegou lá em cima, ele ficou nervoso. Oh Deus, depositei minha fé, minha esperança no Senhor. Fiquei rezando, falando que o Senhor ia me salvar. E o Senhor não foi me salvar. Aí Deus fala, como não? Eu mandei seus vizinhos, você não quis. Mandei um pessoal de bote, você não quis também. Por fim, mandei até um helicóptero para te pegar, você não quis também, ué? Então, como que foi que eu não fiz, né, a minha parte? Você não quis ceder a sua. Então, muitas vezes, a gente pode ser que a gente fique, né, no comodismo esperando uma situação de acordo com a nossa ideia. E como diz, né, Deus ele não é mágico. Ele vai dar as condições necessárias para a gente, vamos falar, sair do sufoco, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Orar e vigiar. Né? Isso é falado na Bíblia. Orar e vigiar o tempo inteiro. E às vezes a gente só quer orar, né? Não quer ir para o plantão da situação para fazer algo diferente. Contemplemos São José, o homem de esperança ativa. Hoje, na nossa iluminação bíblica, a proclamação da palavra será o livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. A gente vai preparar aqui para a gente poder ouvir a palavra.
Nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela foi encontrada grávida, por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu a sua esposa. E não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Olha que interessante. A promessa, de acordo com a palavra, Maria teria o filho prometido, o filho de Deus. E José, que era a pessoa escolhida para ser o seu marido, quando ela contou essa notícia para ele, ele ficou, meio atrapalhado da cabeça, vamos falar assim, imagina. Ele não estava esperando uma situação dessa. E até desconfiou de Maria. Ele se sentiu, não sei se seria a palavra traído, mas ele se sentiu desconcertado com toda aquela situação. E como ele não havia tido presença com Maria para que aquele filho fosse gerado, ele logo pensou outras coisas. E ele, no momento seu, ele dormiu e o anjo veio e anunciou para que ele não tivesse medo. Então, a gente tirando esse exemplo de José, talvez seria aqueles pequenos momentos que a gente tem o nosso impulso, a nossa situação de momento, momentânea, para a gente agir. Mas é como eu sempre tenho falado nas novenas. Às vezes a gente precisa dar um tempo, pensar direito, organizar as ideias, esperar Deus falar de uma maneira apropriada para nós, nos dias de hoje, para que a gente possa tomar a decisão mais assertiva. Porque José ia embora, ele falou, vou picar a mula aqui, vou ficar com essa mulher não, eu vou embora. Mas ele ainda teve uma fineza de pensar, eu não vou criar mais nenhum transtorno para essa moça. Eu vou embora fugido, porque eles vão achar que eu cometi alguma situação com ela e não vão fazer o mal para ela, porque naquela época as mulheres eram apedrejadas, tinha todo um critério lá de punição para essas mulheres. E ele não queria que Maria tivesse o mesmo fim. E ele pensava, vou fugir, vou embora caladinho e vai ficar nesse sentido, que eu abandonei a minha esposa, fiz o mal da época e vou embora. Só que o anjo falou, não faça isso. A tome por sua esposa, ela dará à luz a um filho que será o Emanuel. Seria o Filho de Deus, você colocará o nome de Jesus. E assim ele o cumpriu. Ele assim o fez. E será que muitas vezes a gente assume essa responsabilidade que Deus coloca na nossa frente, na nossa vida?
para que a gente possa realmente fazer algo que está na proposta de Deus, que está nos desígnios que Deus colocou no nosso caminho. Acredito que muitas vezes a gente sai, né, da linha. A gente vai, aí a gente vê uma coisa diferente, a gente fala, ok, eu vou largar isso de mão, tchau. E às vezes a gente precisa voltar lá para o nosso travesseiro, para o nosso tempo de reflexão, tirar um soninho e organizar as ideias e tomar uma decisão diferente. Assim foi com José. Ele foi, acolheu e manteve fielmente a condição de criar Jesus junto com Maria, até o último dia de sua vida. E será que a gente está disposto mesmo a fazer tudo isso em prol de alguém? Eu vejo situações nos dias de hoje, eu acho até bonito, já vi situações assim, né? Que às vezes a moça fica grávida, não dá certo no relacionamento, às vezes foi uma aventura amorosa que aconteceu uma gravidez. E naquele intervalo de tempo, às vezes a pessoa conhece uma outra pessoa que já estava até de olho nela ali, ela não percebia, né, aquela situação. E aquela pessoa assume aquela criança que ainda vai nascer. Isso acontece muito. É porque muitas das vezes não está no nosso dia a dia, mas acontece. Eu acho que de uma prudência tão interessante a pessoa assumir um relacionamento, uma criança que ainda está para vir, de uma outra pessoa que não fazia parte daquele relacionamento. E muitas das vezes tem aí a vida feliz, é uma criança boa, saudável, considera como pai aquele novo membro da família e é cuidado, com o mesmo carinho e respeito, como se fosse o próprio filho genético daquela pessoa. Então existem muitas situações que a gente pode ajudar um ao outro, sem às vezes a pretensão de achar que não deveria. Que ajudar, né, sem distinção. Ter essa abertura de como criar esses laços na nossa vida e viver conforme José e Maria é colocado aqui na palavra. Eu gosto de usar esse exemplo porque eu já vi situações, eu mesma aqui, né, na minha casa, as minhas filhas não é filha do Nilton, né? Ele me pegou emprestado. As minhas duas filhas, né, é de um outro relacionamento. Mas, quando a gente foi se relacionar, que as meninas já tinham até uma idade assim maiorzinha, né? Já estava com seus 10, 12, já quase adolescente. É tipo assim, pegou o pacote completo. As neuras de adolescente, as encrencas da família, os problemas que estavam vindo junto, né? Os meus problemas. Quer dizer, é o pacote completo, é o kit de limpeza mesmo, né? As 3 mulheres. Mas... E a gente tá junto, já vai fazer 14 anos, fez 14 anos esse ano. E a gente vive bem. Eu acredito que eu tenho até mais problema que ele, porque ele consegue contornar as coisas assim de uma maneira mais leve. Eu não, eu tenho minhas dificuldades. Mas a relação entre as meninas e ele é uma boa relação. Acredito até que seja uma boa referência para elas, sei lá, de um marido, de um conselho, né? A minha filha mais velha sempre pergunta, como que faz isso? E se eu tiver que ligar uma tomada assim e tal, furar uma parede, ela sempre pergunta essas coisas, né? E eu acho isso interessante, porque na realidade o relacionamento é isso. Independente se é o marido que você casou, né, a primeira vez e vive essa vida em comum. É isso que faz a união familiar, é isso que é a Sagrada Família. E José e Maria é esse exemplo de perseverança.
Maria já sabia o que ela ia passar, o que ela estava predestinada a sofrer com seu filho. Mas nem por isso ela desistiu. É igual mães que muitas das vezes sabem que o seu filho vai nascer com uma determinada deficiência, vai ter uma certa dificuldade de vida, e muitas das vezes a medicina, dentro ali dos seus critérios biológicos, é colocado que talvez a melhor opção seja abortar a criança. Mas tem mãe que sabe o que ela vai passar e ela fala, não, eu não quero fazer isso com meu filho. Eu quero que ele vai nascer, eu vou aceitar ele até o último dia que ele tiver, do jeito que ele vier, não tem problema. E essa mãe vai, tem o filho, às vezes tem aquela criança por minutos, poucas horas ali, ela já sabe que vai ter aquela gestação daquela forma, mas ela fica ali firme, ela não desiste de ter aquela vida, né, daquele filho. Ela sofre junto com aquela criança, todo o momento dela de gestação até o final. Então são escolhas muito bonitas, que nós devemos ter isso no nosso coração. Manter essa chama familiar. Olhar para a nossa família e ver as dificuldades que nós temos, talvez seja para nós melhorarmos. A minha família, ela não que ela não seja de criação católica, são católicos, mas não praticam, né? Mas plantaram uma semente em mim, para que eu perseverasse na igreja, fizesse os movimentos que eu gosto de fazer, perseverar na fé. Então saiu diferente do que talvez fosse, né, para ser a minha árvore genealógica. Mas eu tenho tios, né, que são católicos, são praticantes, participam bem. E acredito que eles foram uma peça muito fundamental para que eu seguisse esse sentimento. Porque realmente, sempre quando eu me lembro da igreja, da participação, né, a primeira imagem que vem é desses meus tios. Porque eles colocaram a importância de viver a fé. Já na minha casa já foi um pouquinho diferente. Eu tento trazer isso para as minhas filhas. A gente sabe que elas não praticam, né, da mesma forma que eu, estão em outras diretrizes religiosas, vamos falar assim, espirituais. Mas é a minha perseverança, né, é a minha estaca, é o meu bastão que vai segurar que é importante ter a espiritualidade firme dentro de casa, dentro da família. Porque no primeiro problema, na primeira situação de desconforto, se a pessoa não tiver fé, se ela não tiver a busca em Deus, ela vai se desesperar. E se desespera mesmo, com muita assim, certeza. Então, por isso que é importante a gente se segurar a nossa vida na fé. E que a Sagrada Família, ela seja esse exemplo para nós. A base. Mesmo que a sua família não te dê aquela base que você gostaria que fosse. Mesmo que você entenda que aquela partilha que você gostaria de viver não faz parte, né, dos encontros familiares. Então faça a sua parte, faça por você. A minha casa aqui, eu gosto de receber gente. Adoro receber meus amigos, adoro fazer festa, adoro fazer comida assim, falar, quem vem? Ah, vem fulano, eu já vou logo para as panelas, pego o meu fogão a lenha ali e toco o pau. Adoro. Por quê? Porque na minha casa não tem esse movimento. A minha mãe não gosta dessas coisas, né? Meu irmão também já não gosta muito. Mas eu gosto. Eu acho que eu caí no terreiro errado, né? Vamos falar assim, eu caí no terreiro errado. Mas eu gosto. Porque a parte do meu pai já é mais festiva. É uma família maior, é uma família que gosta de reunir gente, é muito netos, né? As minhas tias têm mais filhos, têm muitos netos, são muitos sobrinhos, são muitos primos.
Então sempre a gente via aquele movimento. E eu gosto disso. Tá sempre reunindo a família, com todos os defeitos que cada um tem, não tem problema. Para mim não faz diferença. Eu gosto de estar próximo, né? Eu gosto de estar junto. Eu gosto de ter lembranças de cada momento familiar que eu tive na minha infância, na minha adolescência, depois de adulto. E aquilo é importante porque cria elos, cria importância, cria respeito. E você, aí na sua casa, na sua família, você pode buscar esse tipo de sentimento. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não consiga. Mas tente fazer o movimento. Faça a sua esperança ser ativa. É como a gente colocou aqui, ó. A esperança ativa, ela é inabalável. Não é sadio para a nossa fé esperar que todos os nossos problemas sejam resolvidos por uma prece, como se Deus fosse uma espécie de mágico. Então não é, a gente também tem que fazer o nosso movimento. A gente tem que fazer a nossa parte, para que as coisas também possam acontecer de uma maneira nova. José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. José sabe esperar em Deus e, ao mesmo tempo, sabe se colocar de prontidão para a ação. O que isso nos diz sobre a esperança deste tempo do advento? Se você se coloca pronto para ação, para agir, você faz a prontidão, fala, ó, eis-me aqui, Senhor, pode fazer a sua vontade. Eu vou estar aqui à disposição. Como José, eu espero e faço, ou diferente dele, apenas espero? Que às vezes a gente fica esperando só do outro, né? A movimentação. Tem dia aqui em casa que eu fico com uma raiva, eu fico com raiva. É um ligando, é o WhatsApp, é não sei o quê, mas não sei o quê. E aí eu tô querendo assim, sei lá, organizando a novena, o telefone tá chamando, eu não sei o quê. Oh, você não responde. Aí você tá precisando daquele espaço. Eu falei, gente, mas eu não sou polvo. Eu não tenho 8 tentáculos para poder pegar o telefone, falar, arrumar, lavar uma louça e tomar banho. Não dá. E aí, assim, a gente fica meio com raiva das coisas, né? Porque às vezes a pessoa quer de você o tempo inteiro. E não, às vezes você fala assim, hoje mesmo aconteceu um fato até interessante. Eu pedi ajuda, né? Não vou contar o fato direito não, mas eu pedi uma ajuda. Aí eu falei, ó, vê se você encontra um lugar que faça esse serviço pra mim. E fui cuidar das minhas coisas aqui em casa. Aí o que eu recebo? O número do telefone pra eu ligar. Aí eu não briguei não, né? Eu fiquei caladinha. Mas eu falei, gente, se eu quisesse só achar o número do telefone e ligar, eu tinha entrado lá na pesquisa e achava o número do telefone. Mas eu queria que alguém resolvesse esse caso para mim. Falei, ó, já liguei, lá é assim, tal hora, é tanto tempo que fica pronto o serviço, o valor é X. Mas não, né? Então, nós, né, geralmente a esposa, a dona da casa, todo mundo fica em cima, né? O marido, o filho, não sei quem, ainda mais se você for uma pessoa muito ativa, todo mundo fica tchac, tchac, tchac. Não, dá pra ela que ela resolve. Dá pra ela que ela resolve. Eu sempre recebi uma frase muito grande aqui, sempre ouvi essa frase, desde os meus 14 anos. Se vira. Não, ela se vira. E eu me virei mesmo. Que eu tô com 47 anos, faz 30 e poucos anos só ouvindo essa frase. Se vira. E eu me virei. Então, muitas vezes a gente precisa se virar nos 30, né? E fazer algo novo e acontecer. Fato da vida. Dom Helder Pessoa Câmara foi um arcebispo de Olinda e Recife. Homem de esperança viva e ativa.
Articulou no Brasil e na Santa Sé a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que a gente conhece pela CNBB. Fundada em 1952, durante o Concílio Vaticano II, foi uma presença marcante na elaboração de importantes documentos que o concílio lançou. Foi também um dos fomentadores da Caritas brasileira e da campanha da fraternidade, em nível nacional. Na década de 60, Dom Helder decidiu que viveria o seu ministério de bispo como pobre, entre os pobres, seguindo o evangelho na prática. Olha só que interessante. Ele abriu mão de várias regalias, assim, favorecimentos, vamos falar assim, de uma casa melhor, às vezes até uma vestimenta, uma alimentação. Ele não quis, ele quis viver o evangelho na prática e junto com as pessoas mais humildes, né? Como pobre entre os pobres. Desfez-se do palácio episcopal e foi morar na sacristia da igreja de Nossa Senhora das Fronteiras, em Recife. Ali em sua casa sacristia, olha para você ver, ele morava dentro da igreja. Ele preferiu ficar ali num quartinho que foi provavelmente mais preparado para ele poder ficar, mas ele preferiu estar ali, sem muitas condições melhores. Não vou falar que são situações que ele poderia ter de luxo, mas às vezes podia ter um conforto mais adequado, mas ele não quis. Ele não quis. Ali em sua casa sacristia, todos podiam chegar e todos sabiam o endereço. Daquele lugar ele saía para encontrar as pessoas, pisar o chão e partilhar o dia a dia dos pobres. Foi perseguido de diversas formas, mas continuou exercendo sua profecia e pastoreio com coerência, alegria e muita esperança. É interessante quando a gente toma uma decisão nossa, da forma que ele tomou, né? Ele ainda foi perseguido, criticado. E quantas vezes a gente toma determinadas decisões na nossa vida e começa a ser criticado, começa a ser colocado à prova e a gente muitas vezes desiste. Acaba que a gente cede a algumas situações da nossa vida. E às vezes a gente cede para situações que não deveria, porque não aguenta a pressão. Mas ele não, ele ficou firme. Dom Helder nos mostra até que ponto são inseparáveis o amor a Deus e o amor ao próximo. O compromisso com o evangelho e o compromisso com a vida concreta das pessoas. O que nos chama atenção nesse fato da vida de Dom Helder Câmara? É isso que eu acabei de falar. Será que a gente se compromete mesmo a seguir, independente das circunstâncias? Se a gente vai abrir mão de situações, de formas, de regalias, abrir mão de situações da nossa casa, para favorecimento de outras situações? Tem uma convidada aqui que não me pulando aqui. Então, é isso. A gente viver essa prática. A prática do evangelho. Talvez Dom Helder consiga nos ensinar que a gente pode abrir mão de algumas coisas e ser feliz e ainda continuar conquistando muitas situações da nossa vida. Neste advento, peçamos ao Senhor esta graça. Senhor, dá-nos uma esperança ativa, para que não tenhamos medo. Senhor, dá-nos uma esperança ativa, para que não nos fechemos em nosso comodismo. Senhor, dá-nos uma esperança ativa, para que possamos celebrar bem o Natal. Senhor,
dá-nos uma esperança ativa, para que sejamos peregrinos de esperança. Senhor, dá-nos uma esperança ativa. E neste momento, coloque a sua intenção pessoal. Onde você precisa assumir um compromisso maior nas situações que você precisa viver. Situações que às vezes você está com dificuldade de abrir mão para viver uma forma diferente. Às vezes é um vício, às vezes é uma dependência. Eu não vou falar dependência de bebida, nem de drogas, não. Às vezes dependência de remédio. Você fica aí tomando remédio para tudo, para todos, você acha que o tempo todo está doente. Mas às vezes você precisa, pensar na sua cabeça. É o seu emocional, é o seu espiritual que está precisando de tratar. Eu estava com muitas dores. Tem uns 2 anos atrás eu comecei um tratamento para dor. Eu fui tratando. Hoje eu não estou tomando mais os remédios para dores. Eu não sinto as dores, tá? Para falar a verdade. E até quando eu fui ao médico, eu perguntei para ele assim, doutor, o anti-inflamatório, eu posso tomar? Ele falou, não é para tomar. Porque senão você vai comprometer seus rins. E aí eu pus na minha cabeça, eu falei, não, então eu tenho que criar condições no meu corpo para que essa dor não me consuma, né? Porque eu não tinha coragem de limpar uma casa, eu não tinha coragem de lavar um banheiro, não tinha coragem de nada, era só querer ficar deitada, aquela fadiga. E aí entrei nas ginásticas, era bom? Não, é ruim. Acho que quase ninguém gosta de fazer ginástica, mas eu vou, né? Eu tava indo direitinho. Aí agora eu passei para hidroginástica, para não ficar sem fazer nenhum tipo de atividade. Mas eu não tomo mais o remédio para dor. Então muitas vezes a gente precisa entregar para a gente sair desse comodismo, porque a gente às vezes vicia em situações, em relacionamentos, em momentos, em tristezas, em tantas coisas, e vai deixando a nossa esperança inativa, sem fazer nada. Ela vai ficando apagada. Então pede para que Jesus, Ele que é o nosso símbolo da esperança para este Natal, para que Ele haja onde você precisa. Seja na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, nas pessoas do seu núcleo social, na sua comunidade religiosa. Onde você precisa ter a esperança ativa e movimentar, sair daquele lugar, sair da caixinha. Que nossa esperança não seja passiva e que a nossa fé não seja apenas passiva, mas que nos levem às ações concretas, a uma mudança de vida e de planos. Não tenhamos medo de nos levantar e fazer o que o Senhor nos pede. Então esse é o nosso compromisso da nossa semana. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? A frase é essa. E a gente com a esperança bem ativa que as coisas vão mudar. Que o cenário, talvez, de 2024 pode não ter sido, né, o melhor, mas você pode fazer com que seja diferente. Pegar essa experiência de tudo que você viveu e ressignificar. A palavra é isso. Ressignificar as situações. Eu peguei aqui sobre o Dom Helder, e tem uma frase aqui que não foi dele, né? Pelo menos aqui não fala que foi dele. Mas aqui está escrito assim, eu gostei dessa frase. Diz assim: meu filho, quem tem inteligência muda,
Eu estou aberto à mudança permanente. Eu soube mudar. O grande problema na vida é quando a gente não sabe mudar. Eu acredito que essa frase é dele. Do Dom Helder, depois eu vou procurar. Mas dentro da minha pesquisa aqui, que eu fui ver as obras que o Dom Helder fez na sua vida, e eu achei essa frase muito interessante. Quem tem inteligência muda. E você? Você está aberto às mudanças permanentes? Você sabe mudar? Ou você não quer mudar, você só quer a mudança? Então, isso é muito interessante. E eu peguei uma ação dele aqui, que ele foi muito criticado, porque ele recebeu uma premiação, o Dom Helder na época, e olha só o que ele fez. Lá em Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Olha o tanto que ele era desprovido de querer, né, os benefícios para ele. Aí está escrito assim: ele viu uma gleba grande perto de Pontezinha. Esperou um prêmio e ganhou dinheiro. Gleba, pelo que eu estou entendendo, deve ser um espaço, né? Um terreno. É um terreno, uma gleba. Então, quando ele ganhou esse dinheiro, ele foi lá e comprou as casas. E disse: agora vamos fazer a casa. A casa é nossa. Sabe para quem que ele comprou essas casas, gente? Ele comprou as casas para as prostitutas que moravam naquele local. Ele resolveu dar dignidade de moradia para aquelas mulheres. E inclusive aqui, ó, ele estava numa grande festa com as prostitutas na inauguração. Foi muito criticado, mas ele sabia que essa era a sua missão. Porque na realidade, se a gente for pensar bem, essas profissionais do sexo, né, que hoje é falado assim, será que elas estão naquela situação só porque elas querem? Muitas das vezes as pessoas não estão tendo condições de sair, elas não estão tendo oportunidades diferentes e estão vivendo aquela vida por uma falta de chance mais digna da sua vida. E o Dom Helder naquela época foi lá com o dinheiro que ele arrecadou e preparou casas para essas mulheres. E pensa o que esse povo não deve ter falado na cabeça dele, né? Enquanto isso ele estava morando lá na sacristia da igreja. Olha para vocês verem como que a gente pode transformar situações. Ele poderia ter usado esse dinheiro para fazer qualquer outra obra. Mas ele foi lá, naquelas pessoas que ele doeu o coração, de imaginar como que aquelas pessoas estavam morando daquela forma, ou vivendo, ou provavelmente sem uma dignidade melhor. Então, que nós possamos utilizar desses exemplos e às vezes usar algum recurso que nós temos e favorecer de uma maneira diferente uma outra pessoa. Que às vezes esse recurso que nós temos, ele não vai ser tão útil quanto poderia ser para uma outra pessoa. Então vamos pensar até amanhã, no nosso 7º dia da nossa novena, saber onde é que a gente pode mudar, fazer alguma diferença na vida de outra pessoa. Vamos fazer a nossa oração final, porque já vamos chegar ao fim da nossa novena e amanhã a gente volta. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, o nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes
das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestará para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Senhor. A ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. E chegamos em mais um final da nossa novena e estamos reunidos e vamos permanecer reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e na paz.